Sabe? Porque é isso. A gente fica, caraca, tem que ler, jovem, você tem que ler. Aí a gente faz 60 alunos, tem que ler o mesmo livro. Como é que a gente estimula a leitura desse jeito? Cara, tem um jovem que quer ler um livro, o outro quer ler o outro. Se eu tiver que ler o mesmo livro que você, e se a gente não tiver o mesmo interesse, fica chato pra mim, mano. E a literatura, ela não é só leitura. A gente consegue também entender que literatura é oralidade. Então, se eu passar o dia inteiro vendo os vídeos de slam lá da Praça Roosevelt, do slam das Minas, do slam griot, se eu ficar assistindo os vídeos, mano, eu tô consumindo literatura. Por que eu não tô consumindo literatura? Sabe? Igual o Nego Bispo fala, eu sempre falo isso. Eles podem até matar a escrita, mas nunca vão matar a oralidade. E aí o Nego Bispo fala assim, esse livro aqui, que é A Terra Dá, a Terra Quer... Ele aqui, eu escrevi aqui pra galera lá. Agora, com os meus, mano, nós sentamos na mesa do bar e nós resolve tudo esses papos aqui. Tá ligado? Nós vai numa roda de rima, nós resolve tudo. Nós sentamos aqui no podcast e nós resolve tudo. Mas o livro é importante também, porque a galera que tá lá, que não quer nem saber de nós, vai acessar a gente pelo livro. Porque, não, agora que a Laura Conceição tem um livro, então agora ela é literatura. Só que eu já sou literatura muito antes de ter livro, porque literatura também é oralidade. E o importante é que essa literatura seja feita pela gente, né? Porque é igual você falou, né? Eu acho que vai muito até do próprio título, né? Do seu mestrado, né? Sim. Porque a gente vê tanta gente, às vezes, pegando, né, a nossa trajetória, o nosso repertório e a gente nem fazendo parte daquilo. Então, por isso que eu acho importante, né, essa leitura que você está fazendo de falar sobre você a partir de você, né? Eu acho que tem que ser assim. E falando, né, um pouco mais de slam, assim, sobre sua caminhada nesse aspecto, como que, mano, foi pra você, assim... Você falou que ganhou o primeiro slam que teve, né? Que foi lá no Candinha, inclusive. Não foi o primeiro que teve. Acho que foi o segundo. Mas foi o primeiro que eu fui. Ah, tá. O primeiro que você foi. E como que foi ganhar o primeiro já, assim? Como que... Aí depois você falou, é isso mesmo que eu quero fazer, vou me dedicar a isso. Foi ele que te deu esse start? Então, eu já estava envolvida com o hip hop muito, eu já sabia que era isso que eu queria fazer. Mas o slam, ele me proporcionou um espaço de escuta muito grande e de acolhimento. O slam me proporcionou o microfone e a liberdade de falar. Porque isso não é em todo lugar, igual a gente estava falando. Sim. Então, assim, o slam, ele me mostrou que as pessoas se conectam com o que eu tenho a dizer, sabe? Então, me mostrou que o que eu passo, as minhas vivências, elas são semelhantes às vivências de outras mulheres, outras pessoas. E isso me deu muita força para continuar, sabe? Então, assim, naquele dia, naquele momento, eu falei, caramba, faz sentido o que eu tô fazendo, sabe, mano? Faz sentido. Eu acho que tem alguma coisa aqui. Eu acho que a gente pode se ajudar aqui. A troca, e o slam é isso, o slam é um movimento que ele é sobre escuta. Você vai numa batalha, você escuta 70 poesias, você fala 2, 3. Por quê? O Jonathan falou uma poesia, eu, caraca, mano, tô passando por isso. Ou, pô, meu pai tá passando por isso enquanto homem preto. Pô, meu amigo. Ou então eu faço uma poesia e você fala, caraca, velho, tô passando por isso. Ou minha irmã tá passando por isso. Estamos juntos nessa. Sabe? Então, assim, é uma coisa... Eu não gosto de usar esse termo, mas até ontem ele foi muito usado num evento que eu tava. É um processo de salvar mesmo. Salvar vidas mesmo. Sabe, mano? De, tipo, mudar a rota, mano. Às vezes o cara tá indo pra um lugar muito errado. No meio do caminho tem uma urutu. E aí ele entrou ali dentro. Acabou, mano. Acabou. E movimento de slam, sarau de poesia, o que eu tenho percebido... que tem sinergia no movimento ali de desenvolvimento do raciocínio crítico, o que eu penso ser muito importante, porque para mim fez uma diferença enorme, para os meus fez uma diferença enorme, de desenvolver o raciocínio crítico, porque quem está apresentando o texto é uma reflexão que ele fez em cima de uma vivência que ele teve, que normalmente é uma vivência comum a nós, e aí quem escuta começa a digerir aquilo ali. Em algum momento ela pega, assimila aquilo e também coloca para fora em outro texto. Então, o momento do slam, do sarau, tem essa troca da escuta e aquele que escutou se colocar na posição de falar. E outra coisa sobre saber ouvir esse aprendizado que é essencial. Eu, por exemplo, o que eu tento passar para os meus moleques, cara, é complicado. Às vezes eu tento me policiar dessa parada de mas é porque todo momento, antes de eu fazer o julgamento e
externar ele, eu estou avaliando aquilo em mim, sabe? Então, quando eu escuto você falando, quando eu escuto a Ana falando, eu estou refletindo sobre pontos críticos meus, assim. Então, infelizmente, eu vou acabar partindo dessa fala, mas é porque eu lembrei dos meninos lá em casa. O João Miguel, mais velho, é muito comunicativo. E ele tem uma dificuldade da escuta. E o que eu tento trabalhar, eu e minha esposa, a gente tenta trabalhar neles, é saber ouvir. E outra, para valorizar o que é dito também. Porque quando tem, parecido com a coisa de mercado, sabe? Da escassez que valoriza o produto. Então, a partir do momento que você também sai falando da riveria, vai desvalorizando um pouco o conteúdo do seu discurso. E eu já tive muito problema com isso. Então, prefiro, às vezes, ser mais reflexivo no que eu vou colocar. E quando eu tenho. E o texto é importante para isso, porque, pô, você não faz um texto, já. O texto, quando você está escrevendo ele ali, você está ruminando aquela parada. E quando a coisa está pronta ao ponto de apresentar, é porque você tem que ser ouvido. Então, esse momento da importância da fala e da importância do ouvir, eu acho que dificilmente em outro ambiente, a gente, do exemplo da academia, a gente vai ter essa valorização e essa coisa pedagógica do que é essencial, da fala e do ouvir. Uma coisa que eu gostaria muito e não queria deixar passar, é que eu tenho observado no material que você tem postado lá, uma fórmula sua, que eu já estou de olho nela tentando pegar há muito tempo, do seguinte: a gente já falou bastante sobre a oralidade e a coisa escrita e o conhecimento, o saber popular e o saber acadêmico e tal. E, cara, aquele esquema que você faz de apresentar é uma argumentação muito bem construída, a meu ver. Você coloca o hip hop, aí você consegue, nesse movimento, valorizar a oralidade e colocar a oralidade como literatura. Precisa da parte visual de um quadro para fazer isso, ou você conseguiria montar esse esquema para nós, que é apresentar para nós o que normalmente eu vejo você apresentando nos materiais? Consigo apresentar, sabe por quê? Não existia esse esquema. Isso é lindo. Esse esquema, ele veio dos alunos. Ó. De tanta construção nas escolas, eu fui entendendo como eu ia falar aquilo com os alunos, como eles iriam entender aquilo, como eu conseguiria entender as demandas dele, e aí eu fui construindo esse esquema. Então, esse esquema, ele nasceu muito dessas andanças nas escolas mesmo, sabe? E aí, um dia, fui numa escola e a professora falou assim, só não pode sair da sala. Aí eu peguei o quadro. Aí, quando eu peguei o quadro, eu desenhei o esquema. E eu entendi, porque o meu medo com o quadro era isso, que eu ficava assim, cara, se eu usar o quadro, acho que eles pode ficar achando que é aula, que não sei o quê, não quero isso. Mas, pelo contrário, porque eles visualizam melhor e é divertido, tá ligado? Porque é divertido pra mim também, tá todo mundo se divertindo, né? E é legal romper essa hierarquização, porque eles não me veem como professora mesmo. Eu entro assim, do jeito lá, eles se identificam com a minha imagem também. E aí é isso, assim, esse esquema, ele é legal pra visualização, mas dá pra fazer sem, né? Que eu falo assim, o Islã, não dá pra falar de Islã no Brasil sem falar de movimento hip-hop. Porque a Roberta Estrela Dalva, vamos pensar nela como percussora da pessoa, ela é uma pesquisadora do teatro hip-hop, ela é um nome super importante pro hip-hop brasileiro. Uma mulher braba, tanto na prática como na pesquisa também. É outra que foi lá, praticou e pesquisou também, sabe? Isso é muito legal, já é um exemplo nisso. E aí o hip-hop tem lá seus 5 elementos. Só que muita gente escuta rap sem saber o que significa rap, a palavra rap. E aí o MC, o grafiteiro, o b-boy, a big girl, o DJ, 4 elementos. Mas o mais importante é o 5, que é o conhecimento. Quinto elemento, o 5. O quinto elemento, que é o conhecimento. Só que o que pouca gente sabe é que rap significa ritmo e poesia. Então, rap também é poesia. E aí, literatura, quando eu falo, o que você pensa quando você escuta literatura? Aí a galera fala, eu penso em ler, em livro, em tédio, é chato, né? E aí eu falo, cara, tá bom, ler livro, beleza, literatura, ler livro, palavra, livro. Mas você consegue, então, fazer um texto, escrever uma poesia sem pegar num papel e num lápis? Aí uma galera acha que não, uma galera acha que sim. Aí eu dou o exemplo do chuveiro. Quando eu tomo banho, às vezes eu penso num verso, como é que eu vou anotar o verso? Não dá tempo de anotar o verso. Então eu preciso ficar gravando o verso na cabeça. Acabou o banho, saí do banho, fui escrever o verso, não precisava mais escrever. Ele já estava na minha cabeça. Eu escrevi sem
pegar no papel. O nome disso é oralidade. Aí eu escrevi essa poesia através da oralidade. O que eu faço com a minha oralidade? Canto rap. Rap significa ritmo e poesia. Poesia é oralidade. Oralidade é literatura.